Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês, queridos companheiros de jornada, aqui encarnados, ombro a ombro, lado a lado, mesmo que à distância, mas aqui nos encontramos juntos, unidos, em especial pelas energias emitidas constantemente, pelas forças mentais. Aqui nos encontramos para estudarmos juntos mais um pouco o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E aqui neste momento, nós trouxemos para este momento mais um capítulo do livro Indulgência. Então hoje estudaremos o capítulo de número 8 do livro Indulgência, autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E este capítulo 8º tem como título Propaganda Viva. Então aqui Emmanuel, ele nos traz reflexões e que nos faz pensar bastante em relação à propaganda da nossa fé. De que forma nós estamos fazendo a propaganda da nossa fé? Porque aqui ele nos fala, conforme veremos aqui nas suas reflexões, nas suas sábias palavras, que esta propaganda da nossa fé, da fé que nós professamos ou dizemos professar, ela tem que ser de uma forma constantemente viva. Tem que ser essa fé em movimento, na prática, no nosso dia a dia. Então aqui ele começa nos dizendo da seguinte maneira: aprendamos. Então vejamos que a primeira palavra que ele nos fala exatamente para a necessidade do aprendizado, ou seja, a maior parte ou a maioria de nós ainda não sabemos. Então aqui ele nos diz: aprendamos a ensinar a própria fé nas páginas vivas da natureza humana. Então que possamos, conforme ele nos fala aqui, aprendermos a ensinar a nossa fé nessas páginas vivas da nossa natureza humana, praticando, ou seja, na prática do dia a dia, aquilo que nós dizemos professar, aquela fé que nós dizemos ter, que possamos praticá-la nas menores atitudes do nosso dia a dia. E aqui ele vai citar na sequência várias situações, vários momentos da nossa vida em que nós temos as oportunidades necessárias para demonstrarmos na prática aquilo que nós dizemos professar. Então aqui ele diz que há diversos modos de exaltá-la. Então, há diversos modos de exaltarmos na prática a nossa fé. E aí ele começa dizendo, na música da esperança para os corações desalentados e abatidos. Na música da esperança para os corações desalentados e abatidos. Na bênção da alegria e segurança na alma das criancinhas relegadas ao abandono. Então aqui ele nos fala sobre aquela necessidade de termos constantemente aquela disposição, como sempre nós encontramos nas casas espíritas, aquele trabalho sério e constante em auxiliar os nossos pequeninos, conforme nós encontramos lá no início do cristianismo nascente, aquele trabalho que Jesus colocou em primeiro lugar sob a responsabilidade de Inácio de Antioquia, conforme nós encontramos na sua própria biografia, um livro chamado Inácio de Antioquia,
quando Jesus, já que Inácio de Antioquia foi aquela criança que Jesus pegou ao colo quando ele disse: deixai vir a mim as criancinhas. Inácio de Antioquia, quando já adulto, ele foi relembrado pelo próprio Cristo em uma visita que o Cristo o fez em um momento de desdobramento do corpo físico, quando ele convidou várias mulheres. Dentre essas mulheres, nós conhecemos a figura de Blandina, que hoje nós conhecemos no nosso meio espírita simplesmente com o doce nome Meimei. Então, Inácio de Antioquia teve esta responsabilidade a pedido do próprio Cristo para cuidar do futuro, ou seja, cuidar no presente das criancinhas para que pudesse ter um futuro melhor para a humanidade. Então, aqui ele fala na bênção da alegria e segurança na alma das criancinhas relegadas ao abandono. Então, aqui neste ponto, abriremos um parêntese para fazermos uma citação de André Luiz. Na verdade, do instrutor Albano, que nós encontramos no primeiro capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, que tem como título Convite ao Bem. Convite ao bem é o que nós recebemos constantemente, em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, nós estamos recebendo convite na prática para colocarmos em movimento o amor, para colocarmos em movimento a nossa fé, praticando o bem em torno do ambiente ou no ambiente onde nós nos encontrarmos. Então aqui o instrutor Albano, conforme André Luiz nos traz, neste início do primeiro capítulo deste livro, Obreiros da Vida Eterna, ele nos fala o seguinte, que indiscutivelmente os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. Então não podemos de forma alguma, conforme nos fala aqui este instrutor, que não podemos de forma alguma reclamar a falta de oportunidade de demonstrarmos a nossa fé na prática, porque os ensejos de elevação nos visitam constantemente, todas as criaturas. E ele segue dizendo: no entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada se a trancamos num poço incomunicável. Então aqui ele faz uma referência, faz uma alusão, usando uma simbologia de uma água boa, uma água potável, que se deixarmos ela presa em um local incomunicável, ela vai apodrecer, ela vai se tornar veneno para aquele que dela fizer uso. Então precisamos colocar a nossa fé em movimento, não podemos guardar a nossa fé, conforme nos diz o apóstolo Tiago, que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então precisamos colocar esta fé em movimento através das boas obras. E aí o instrutor Albano segue dizendo, conforme anotações de André Luiz, e as dádivas recebidas por nós são inúmeras. As oportunidades recebidas por nós são inúmeras, assim como Jesus nos narra naquela parábola dos talentos. Nós temos inúmeros talentos à nossa disposição para colocarmos em movimento, para multiplicarmos esses talentos, mas só que ainda boa parte de nós nos comportamos ainda, infelizmente, como aquele que pegou os talentos e deixou guardado. Então ele diz que as dádivas recebidas por nós são inúmeras e os dons que nos foram distribuídos, imensos. Seria completo o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás de nossos passos? Então aqui ele nos fala na forma de um questionamento: será que seria completa a nossa felicidade em deixarmos para trás, ao longo do nosso caminho, ao invés de sorrisos, deixarmos lágrimas? Como entoar hinos de hosana à felicidade sobre o coro de soluços
Então precisamos sim trabalhar pelo bem de todos. E aí ele diz que nobilíssimo todo o impulso de atingir o cume, ou seja, aquela elevação que todos nós desejamos. Entretanto, que veremos após a ascensão? Entre os júbilos de alguns identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Então aqui ele fala sobre aquela necessidade de trabalharmos constantemente em prol da nossa evolução e também em prol da evolução e a melhoria de toda a humanidade, para não chegarmos ao cume, ao topo da nossa evolução e olharmos para trás e ver simplesmente aquela multidão de pessoas em sofrimento. Então, fechamos aqui o parêntese desta citação de André Luiz em Obreiros da Vida Eterna. O capítulo 1, ele é extenso. Depois, todos que tiverem oportunidade, leiam, estudem o capítulo, não só o capítulo, mas esta belíssima obra, Obreiros da Vida Eterna. Aí voltamos a Emmanuel, que ele continua dizendo o seguinte: na dissertação viva de reconforto e consolação, nos gestos de compreensão e bondade para com os irmãos desamparados e tristes. Então aqui ele fala, ele cita mais um modo de exaltar a nossa fé, mais um modo de exemplificar a nossa fé através da dissertação viva de reconforto e consolo àqueles que sofrem. E aí ele diz ainda que um outro modo de exaltarmos a nossa fé é através da melodia da paz. Irmos semeando a paz ao longo do nosso caminho, por onde estivermos passando, irmos semeando a semente da paz nas expressões de fraternidade e carinho para com os doentes. No celeiro de graças, que venhamos a entesourar na vida em comum com os familiares e amigos também uma oportunidade, na verdade, belíssimas oportunidades de exemplificarmos a nossa fé ali no celeiro de graças que nós recebemos, em especial no nosso agrupamento familiar, porque ali se encontram as nossas obrigações primeiras e as primeiras oportunidades de exemplificarmos a nossa fé para com aqueles ali no agrupamento familiar, onde estão as nossas obrigações primeiras, a nossa missão maior, que é ali para com aqueles companheiros para com os quais assumimos compromissos, assumimos elevadas tarefas em auxiliá-los na sua transformação, mas em primeiro lugar realizando em nós a nossa transformação. E aí ele diz que uma outra oportunidade de exemplificarmos a nossa fé é através da plantação de confiança renovadora, através da correção de nosso próprio comportamento, diante de quantos nos seguem e observam os passos. Então aqui ele nos chama a atenção para aquela necessidade do esforço constante de realizarmos em nós esta plantação de confiança através daquele esforço constante de renovação ou de correção do nosso comportamento ainda equivocado, nos transformando em pessoas melhores. Não queiramos realizar nos outros as transformações que ainda não conseguimos realizar em nós. Nós temos que realizar em nós em primeiro lugar e esperar que os outros, através da nossa exemplificação de esforço constante, eles realizem aquilo que lhes competem, porque transformar os outros não é obrigação nossa. A minha obrigação, a minha tarefa é transformar-me. Transformar o outro é obrigação do outro, é tarefa do outro. Eu posso sim e tenho até a obrigação de auxiliá-lo no seu processo de transformação, principalmente através do exemplo do meu esforço constante em me tornar uma pessoa melhor. Hoje, um pouquinho melhor do que ontem, e amanhã me esforçando um tanto mais para ser melhor do que hoje, e assim sucessivamente, exemplificando na prática a fé que eu digo professar. E aí Emmanuel encerra aqui dizendo o seguinte: grande
Grande é a lição de nossa consoladora doutrina. Grande é a lição de nossa consoladora doutrina, por intermédio da palavra falada ou escrita. Então aqui ele nos fala da doutrina espírita, consoladora doutrina espírita, através da palavra falada ou escrita, mas entretanto, aqueles que puderem e quiserem fazer, além dela, a propaganda viva das próprias convicções nas bases do entendimento e do amor, estarão realizando na Terra, com Jesus, a verdadeira construção do reino de Deus. Então aqui ele nos chama a atenção que se nós nos esforçarmos em realmente colocar em prática, além da doutrina espírita e com a doutrina espírita, os ensinamentos do Cristo, nós estaremos realizando aquela construção do reino de Deus aqui mesmo na Terra, já que nós sabemos que um dia o reino de Deus fará parte aqui deste mundo onde nós nos encontramos. Todos nós um dia seremos felizes porque fomos criados para a felicidade, não fomos criados para o sofrimento, mas sim para sermos felizes, mas só que depende de cada um de nós construirmos em nós esse ambiente de felicidade. E Jesus nos disse que céu e inferno está dentro de cada um de nós. Céu e inferno é simplesmente um estado de consciência. Então, ser feliz ou não é uma escolha de cada um de nós, mas todos nós um dia seremos felizes. E Emmanuel ainda acrescenta uma outra referência nos dizendo o seguinte: recorda que a dor, a luta, a enfermidade e o desencanto são instrutores da verdade. Então aqui ele nos diz que dor, luta, enfermidade e desencanto, nós reclamamos quando estamos passando por esses problemas de dor, de luta, de enfermidade e de desencanto pela vida, mas ele nos lembra que estes problemas que nós encaramos como problemas, na verdade são instrutores da verdade que estão aí à nossa disposição para que possamos realmente aprender a verdade. E ele diz ainda que nos salvará soberana, ou seja, essa verdade, essa instrutora nos salvará soberana, e por isto, transportando contigo o madeiro de tuas penas, pede ao Senhor ombros fortes. Não peçamos ao Senhor que tire a cruz do nosso ombro, mas fortaleza para os nossos ombros, para podermos transportar a nossa cruz ou as nossas cruzes, para sustentá-la, ou seja, sustentar a nossa cruz, de vez que, qual aconteceu com Jesus, é dos braços de tua própria cruz que desferirás o voo divino a vitoriosa imortalidade. Então é dos braços desta cruz que nós encaramos como dor, como sofrimento, como enfermidade, como desencanto e que reclamamos tanto, exatamente dos braços desta cruz. Se realmente encararmos isto como instrutores da verdade, é que alçaremos voo vitorioso rumo à imortalidade, já cientes e conscientes desta verdade maior. E para encerrarmos as nossas reflexões, já que Emmanuel aqui no final ele fala da doutrina espírita consoladora, a doutrina espírita realmente nos traz tanta orientação, tanto consolo e ao mesmo tempo sustentação para a nossa caminhada. Mas como nós sabemos, a doutrina espírita não pode ser simplesmente encarada como uma convicção de imortalidade. A doutrina espírita, além disso, é também clima de serviço e edificação. Então, a doutrina espírita é clima de serviço e edificação. Espiritismo no mundo é solidariedade, é fraternidade e também é justiça para com todos, em oposição constante ao egoísmo humano. Então, vejamos o que os espíritos amigos nos dizem, que espiritismo no mundo é a solidariedade, a fraternidade e a justiça para com todos. A nova revelação é o antídoto de origem divina na erradicação das chagas do egoísmo, do orgulho
e do materialismo, para que possa ser instalado na terra o reino de Deus anunciado por Jesus. Então a doutrina espírita nos auxilia para esta erradicação do egoísmo, do orgulho e do materialismo, para que possamos instalar aqui na terra o reino de Deus prometido por Jesus. E ainda eles nos dizem o seguinte, que a doutrina espírita é doutrina de liberdade, liberdade de pensar, liberdade de interpretar, de conduzir-se aqui na vida e de expressar-se. A doutrina espírita nos dá aquela completa liberdade, inclusive de errar, mas só que nos chama atenção para a nossa responsabilidade. A doutrina espírita não nos proíbe de fazer nada. Ah, não, eu não posso fazer isto porque a minha religião proíbe. Não, a doutrina espírita não te proíbe de fazer nada, mas te esclarece as consequências que advirão das suas escolhas e que é responsabilidade sua arcar com as consequências. É por isso que eles colocam aqui liberdade até de errar. É o Espiritismo, quando bem estudado, interpretado e vivido, verdadeiro guia e orientador em todas as atividades do homem. Então a doutrina espírita é, sem sombra de dúvida, isto, quando bem estudado, bem interpretado, verdadeiro guia e orientador. Não é religião apenas para as horas de provação ou para o período final da existência. Ah, não, agora eu preciso me vincular a uma religião porque eu estou chegando ao final da minha trajetória aqui no corpo físico, já estou bastante idoso, então eu preciso me vincular a uma religião para alcançar a salvação. E aí nos dizem os espíritos amigos que a doutrina espírita não é religião apenas para os momentos ou para as horas de problemas na nossa vida, aqueles momentos de provações, ou para o período final da nossa existência. É para todos os momentos da nossa vida, nos ofertando ferramenta constante, aquela ferramenta que tenhamos nas nossas mãos e que possamos ter em nossas mãos constantemente, realizando o processo de transformação de que tanto necessitamos. É a doutrina espírita, conforme Emmanuel nos fala, doutrina consoladora, doutrina esclarecedora. Paz a todos. Muito obrigado, meus irmãos, pela presença, pela companhia. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão por mais este momento que nos foi concedido aqui juntos, mesmo à distância, mas juntos aqui nessa sala virtual, estudando os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E que possamos não ficar simplesmente nestas reflexões, mas colocar mãos à obra, realizando o nosso processo tão urgente de transformação. Paz aos nossos corações. Até breve, meus irmãos.